Hoje o Verde Talks recebe uma convidada muito especial para um episódio sobre o Dia das Mulheres. Nossa convidada é Bruna de Araújo Tórmina, nascida em Capão Redondo, São Paulo, e ainda na infância se mudou com os pais para Santa Catarina. Hoje, Bruna é atleta profissional, representando a cidade de Brusque, além de empreendedora com sua própria marca de roupas. Uma mulher que construiu sua história com muita determinação, disciplina e coragem. Nesse episódio, ela vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, dos desafios que enfrentou e da sua visão sobre força, superação e o papel da mulher nos dias de hoje. Então fica com a gente porque hoje é ela, Bruna Tórmina, aqui no Verde Talks. Para começar, quem é Bruna Tórmina hoje? Bem, primeiramente quero agradecer o convite, é muito legal participar de um podcast, falar um pouco, inclusive que essa semana é Dia das Mulheres, né? E eu tô muito feliz aqui de estar aqui com vocês, um pouco envergonhada, é tudo ainda muito novo, mas vamos deixar fluir, né? Bem, hoje em dia eu sou empreendedora, e sou professora também de jiu-jitsu e atleta hoje profissionalmente, né? Sim. Como o esporte entrou na sua vida e o que ele mudou em você como mulher? Bem, Malu, o esporte ele entrou na minha vida em 2018, então hoje fazem 8 anos que eu pratico o esporte, né? E ele entrou num momento bem difícil da minha vida, que era um momento em que eu era bem rebelde e não tinha cabeça para nada, não tinha uma maturidade para entender realmente como é o mundo hoje. E acabou que eu aprendi, né? Eu fui procurar uma defesa pessoal após se envolver, passar por um relacionamento bem conturbado, onde teve várias agressões, tanto físicas quanto verbais. E depois daquele momento eu jurei que nunca mais nenhum homem ele iria tocar em mim. Então o jiu-jitsu entrou nessa parte como aprender uma defesa pessoal, sabe? Legal. E ao longo da sua trajetória, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Caramba, nesses 8 anos foram vários. Na parte do esporte, como o jiu-jitsu ele é majoritariamente masculino, 90% da academia hoje, né, são homens. Eu recebi muito preconceito, então, no começo. Então, eu ouvia as seguintes piadas, assim. Ela só faz jiu-jitsu porque quer ficar agarrada com os homens. Ou ela faz jiu-jitsu porque ela é sapatona, é machona. Então, eu escutei, assim, vários tipos de piadinhas, assim. Que foi bem difícil no começo, mas eu consegui enfrentar, assim, levei numa boa. E segui reto, assim, não parei, né? Sim. Então, eu acho que essa daí foi a parte mais chata, assim, é o início mesmo, de não ter ninguém apoiando, até a questão da família também, no começo foi bem difícil, mas hoje em dia eu acho que eles veem que tudo valeu a pena, sabe? Até uma questão que às vezes eu comento com algumas conhecidas minhas, que independente do lugar que você ocupa, só por você ser mulher, você já sofre um certo preconceito dos homens, assim. Com certeza. Tipo, você tem que se provar 10 vezes mais sobre a sua capacidade, a sua inteligência, que você sabe lidar com as coisas de uma forma emocional saudável, sem ser TPM, sabe? Com certeza. Então, é triste, né, a gente ter que lidar com isso até hoje. Então, eu imagino que pra você no esporte isso seja muito mais pesado. Porque é aquilo, o homem no esporte, eu acho que ele tende a não respeitar ainda mais a mulher, né? Com certeza. O pessoal fala, né, que hoje em dia não existe preconceito, mas existe sim, tá? A gente que é mulher, a gente vê isso diariamente. O pessoal tenta falar, não existe, mas existe sim, sabe? Então foi bem assim, difícil, mas hoje eu percebo que eu consegui, assim, o meu espaço, sabe? No começo também sempre tinha várias brincadeiras, até questão, assim, dos rapazes via e achava que ali era o momento certo de dar em cima, ou às vezes pelo fato de eu ser simpática, que eu sou muito sorridente, assim, né? Então ainda tem essa questão de acha que tá dando em cima, então hoje em dia eu sei lidar com tudo isso e consigo
levar numa boa, assim. Foi mais no começo que foi bem mais pesado. Em algum momento você duvidou de si mesma ou pensou em desistir? E o que te fez continuar? Caramba, Malu, sim, várias vezes. E hoje ainda eu ainda tenho esse pensamento, sabe? O esporte em si, ele tem que ter muita dedicação. Você tem que abdicar de várias coisas na sua vida para você se manter focada ali. E muitas das vezes parece que o nosso suficiente dentro do esporte não é o nosso bastante. não é o bastante, sabe? Então, sim, até hoje eu realmente penso assim que, caraca, é difícil, mas o que me faz desistir, não me faz desistir, eu acho que é o amor ao esporte, é tudo que ele trouxe na minha vida, que eu só tenho coisas boas, assim, o esporte, caraca, ele transforma a vida da pessoa da água pro vinho. E o que não me faz desistir também é eu quero mostrar isso para as pessoas. Eu quero muito assim que elas vejam o que eu vi e o que eu vejo e passem pelo que eu passei e sintam tipo a transformação que o esporte traz na vida da pessoa mesmo. E você começou como atleta aqui em Santa Catarina já? Sim, em Brusque, em Brusque mesmo. Como é que foi esse seu início? Porque a visão que a gente tem do esporte, ainda mais ele sendo profissional, é que é muito difícil o patrocínio, essa questão financeira, as pessoas às vezes não reconhecem que é uma profissão, né? Exige tanta dedicação quanto até mais dedicação do que as outras. Então, como é que foi essa parte, assim, pra ti? Então, Malu, no começo foi bem difícil. Eu não vou falar que ainda é fácil, porque ser atleta no Brasil hoje em dia não é fácil. Eu acredito mesmo que o esporte mais valorizado no Brasil é o futebol, então os outros eles acabam ficando assim um pouquinho mais deixado de lado. Mas eu vejo que hoje em dia o jiu-jitsu ele tá crescendo e tá se tornando assim muito profissional. Hoje tem campeonatos que pagam, se você for o campeão, ganha ali um dinheiro. Antigamente, lá em 2018, a gente competia, se matava para ganhar uma medalhinha que parecia uma tampinha de garrafa, assim, bem pequenininha. E então, quando você decide ser atleta, é muito difícil. Então, por exemplo, eu nunca tive um patrocinador oficial. Nunca. Então, sempre quando eu precisava lutar fora de Santa Catarina, eu fazia rifa, eu batia na porta das empresas pedindo um prêmio, uma ajuda para colocar na rifa, ou pedindo para comprar a rifa, né? E graças a Deus eu sempre tive pessoas muito boas, assim, ao meu lado, que por mais que não acreditassem, mas estavam ali tentando dar um apoio, incentivando, comprando uma rifa, né? Mas eu tive vários apoiadores nesse trajeto. Então, às vezes, uma clínica, né? Vou dar um exemplo, tem a clínica IOT, que fica aqui em Brusque, eles eram meus apoiadores há 2 anos atrás. Então, todas as lesões que eu tive, eu ia lá, eles me ajudavam, né? Não me cobravam nada, mas, assim, não me ajudavam com dinheiro, mas me ajudavam com serviços, né? Então, eu tive apoiadores, mas patrocínio é bem difícil, tá? Então, eu penso que hoje, depois de 8 anos no esporte, é que eu tô começando a ter um reconhecimento, assim. É bem difícil mesmo. E qual foi a sua vitória mais marcante da sua trajetória até hoje? E por que esse momento foi tão especial para você? Caramba, olha, eu vou citar uma que foi em 2019, que foi quando eu fui lutar um mundial em São Paulo, eu ainda era faixa branca. Faixa branca é quando você inicia no jiu-jitsu, você começa sendo faixa branca, né? Eu era faixa branca, eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma técnica, não tinha nada, eu só tinha muita vontade e muita coragem. Eu fui, disputei um mundial, consegui ficar em terceiro lugar. Eu não fui a campeã, mas eu acho que por todo o processo que eu passei, por realmente conseguir acreditar que eu conseguia, então eu consegui ficar em terceiro lugar. Então foi muito marcante para mim o mundial. E
Outra conquista foi o JASC do ano passado, que eu acho que foi o que me fez destacar. Assim, eu não fui campeã, fiquei em segundo lugar, mas o JASC, ele é uma competição, assim, totalmente diferente. Por exemplo, se hoje você for num campeonato de jiu-jitsu, se você é iniciante faixa branca, você só vai lutar com pessoas faixa branca, do seu peso e da sua faixa. E o JASC, não. Eles separam por peso, mas é todas as faixas. Meu Deus. Então, é da azul à preta. Sim. Então, por exemplo, eu posso de primeira luta já pegar uma faixa preta. Hoje eu sou faixa marrom, né? Que é uma antes da faixa preta, né? Então, na primeira luta eu já poderia pegar uma faixa preta. Eles fazem essa competição um pouco mais diferente, né? Então, o JASC, ele é um campeonato muito difícil, sempre foi assim muito difícil. Mas aí, ano passado, eu consegui chegar na final e aí peguei uma menina faixa preta lá de Blumenau. Claro, ela ganhou, mas foi uma conquista muito grande, assim, porque isso me fez me tornar, querendo ou não, eu sou a segunda melhor atleta de Santa Catarina nesse peso. Sabe? Então, isso é incrível. Isso foi assim, muito, muito incrível. E em 2024, quando eu fui lutar o JASC, eu perdi na primeira luta. Ah, que evolução. E aí eu vim para casa foi em Concórdia? Não. Ano retrasado foi em Concórdia, Rio do Sul. Não, foi em Concórdia, ano retrasado. Ano passado foi em Chapecó. Aí eu vim de Concórdia até Brusque chorando, e aí entra aquela pergunta que você me fez, né, de pensar em desistir. Eu vim chorando e me perguntando, mas por que, meu Deus, eu fiz tudo tão certo, sabe? Claro, méritos da outra atleta, que também ela, acho que foi até a campeã do ano retrasado, né? E me perguntando, mas eu fiz tudo tão certo, eu treinei, eu fiz a dieta, eu bati o peso, eu me preparei, eu cuidei, eu cheguei lá, poxa, eu perdi na primeira luta. Então, foi algo assim que me jogou no fundo do poço, mas parece que me fez subir muito mais forte, muito mais confiante, sabe? Então, o JASC do ano passado, eu acho que foi assim, uma conquista pessoal para mim, muito grande mesmo. E você pode falar um pouco dessa questão das faixas do jiu-jitsu? Eu acho que é uma curiosidade até de quem está assistindo, porque eu não sei. De quanto tempo sobe, assim? Porque você é faixa marrom e você já está há muitos anos no esporte. Sim. Então, vamos falar assim das faixas de adulto, né? Porque as crianças, a partir dos 4 anos, a criança já pode começar no jiu-jitsu. Só que ela passa por várias faixas, assim, tem muitas faixas coloridas. Mas as faixas de adulto, a partir dos 16 anos, se o adolescente começa no jiu-jitsu, ele já entra para a parte dos adultos. Então, começamos hoje no jiu-jitsu, a Malu começou hoje no jiu-jitsu, então todo mundo começa com a faixa branca, tá? A faixa branca, ela não tem um tempo mínimo. Ela vai depender de você, da sua evolução, da sua constância nos treinos, né? Ela não tem, assim, um tempo mínimo. Então, por exemplo, eu fiquei 1 ano e 2 meses de faixa branca. E aí, então, a segunda faixa é azul. Pelas regras da CBJJ, que é a maior confederação que tem no jiu-jitsu, né? A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que a gente segue essas regras. Na faixa azul, o tempo mínimo é 2 anos. Então, ela é a faixa mais demorada, é a faixa que tem mais desistência, porque você sai da faixa branca e entra para a faixa azul, e aí isso abre um leque de posições. Sabe? Então, fica tudo muito confuso, muitas coisas, assim, que você tem que aprender. E cada vez que você vai subindo de faixa, tem posições que você não podia fazer, que agora você faz. Então, cada vez mais você vai aprendendo coisas novas, né? Então, a faixa azul é a faixa que tem mais desistência, mas eu penso que se a pessoa sair da faixa azul, ela não para mais o jiu-jitsu, que é muito difícil. Então, é a branca, depois vem a faixa azul. Passou os 2 anos, claro que isso é uma regra, mas a pessoa, ela pode ficar 2 anos e meio, 3 anos, depende muito também da pessoa, né? Eu acho que eu fiquei uns 2 anos e meio, quase 3, que foi bem na época da pandemia. Aí, nossa, fechou, abria, fechou, aí a gente treinava escondido, aí depois não podia mais, aí fiquei um tempão. Aí depois da azul vem a roxa,
Pela regra da CBJJ roxa, o tempo mínimo é 1 ano e meio. E é tranquilo que da azul para roxa não tem tanta diferença, assim, não tem posições diferentes. É meio que você lapida o que você aprendeu na azul. Passando da roxa vem a marrom. A marrom, então, o tempo mínimo é 1 ano. Também vai depender do teu esforço. E aí depois vem a tão sonhada faixa preta. Então, no total, na regra de adultos, são 5 faixas, tá? Então, é branca, azul, roxa, marrom e preta. Legal. Se for seguir pelo tempo mínimo, aproximadamente durante 5 a 6 anos, você chega à faixa preta. Tá? E para ser professora, é professora que fala? Sim. Professora, pode ser independente da faixa? Você recebe um convite? Como é que funciona? É a partir da faixa roxa. A partir da faixa roxa, a gente já pode trabalhar, aí a gente chama como um instrutor no começo. Então, o faixa roxa, ele dá aula, mas ele ainda não pode dar aula sozinho, ele tem que ter a supervisão de um faixa preta, né? Na marrom, a gente já vira professor, que aí você já pode dar aula sozinho, não precisa tanto, assim, né, de interferência de um faixa preta. E na faixa preta, a gente vira mestre, daí a gente chama de mestre. Legal. Aí pode graduar, pode trocar de faixa, né, dar a faixa pro aluno. Faixa roxa ainda não pode. Na marrom, só se um faixa preta autorizar, sabe? Sim. E na faixa preta você já é livre, já pode graduar os alunos daí. Legal. Tá, a gente já falou do JASC, então. Tem mais alguma coisa que você quer falar do JASC? Como foi essa experiência e o que essa experiência representou na sua vida e na sua carreira? Se teve um salto de evolução que você acha? Nossa, o JASC, eu luto JASC desde 2019. Já logo quando eu peguei a faixa azul, eu já participei do JASC, né? E assim, o JASC, o JASC é os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Para quem não conhece. E ele é um campeonato muito importante para o município, porque soma pontos, enfim, tem toda uma questão assim por trás do campeonato. E ele é muito difícil, porque querendo ou não, você também, pelo JASC, você consegue concorrer ao Bolsa Atleta da cidade. Então, assim, a galera, eles vão lá mesmo para matar ou morrer. Eles querem, né, conseguir o Bolsa e, né, dar continuidade. Então, eu participo desde 2019. Então, em 2019, eu consegui ficar em terceiro lugar, sendo faixa azul, que no caso é a segunda faixa, né? E lembrando que o JASC é todas as faixas juntos, né? Então, em 2019, eu consegui ainda ficar em terceiro lugar. Em 2020, eu fiquei em terceiro. 2021 não teve. Em 2022, eu fiquei em terceiro também. 2024 eu perdi na primeira luta, não consegui medalhar. E aí, ano passado, 2025, eu fiquei em segundo lugar. Então, mais do que eu querer mostrar algo para alguém ou eu querer mostrar para a cidade, eu acho que é algo pessoal, sabe? Sim. É uma conquista, assim, pessoal minha mesmo. É a sua evolução, né? A minha evolução. Demorou muito tempo, assim, para conseguir desenvolver e conseguir, assim, subir mais um degrauzinho no pódio, né? Agora eu vou ralar para conseguir subir mais um degrauzinho para ser campeã. Aí, em segundo lugar, ganha algum tipo de bolsa? Como é que funciona? Patrocínio chega mais fácil depois do JASC? Olha, assim, o JASC você tem a oportunidade de conseguir o Bolsa Atleta pela cidade, né? Não é todas as cidades que oferecem, assim, o Bolsa Atleta pelo JASC. O Brusque oferece, inclusive, eles são... até quero agradecer à prefeitura, eles são, assim, nossa, uma peça fundamental. Eles realmente, eles olham, assim, para o atleta, para a necessidade do atleta e tenta ajudar de todas as formas. Tanto é que eu acho a bolsa de Brusque muito boa, assim, tem cidades que é um valor bem baixo, então eu não tenho o que reclamar. E sobre a questão de patrocínio, bem, entra um pouco aquela questão que eu falei, é um pouco mais difícil, sabe? Mas consegue, tá? Consegue. Eu acredito que o JASC, ele me abriu, assim, várias portas mesmo, inclusive aqui no podcast, né? De eu estar aqui conversando com vocês.
Que legal. Na sua visão, o que faz uma mulher se tornar realmente forte hoje? Caramba, eu acho que, bem, eu vou falar por mim, né? Uhum, Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. uhum, E isso me levou a lugares bons e a lugares ruins, né? E eu acho que o que faz uma mulher forte é. Poxa, como é que eu posso falar assim a palavra certa? É a autoconfiança. O esporte, eu vou falar pelo jiu-jitsu, uhum, né? O jiu-jitsu, ele me trouxe essa autoconfiança, uhum, assim, de acreditar que se eu quero, eu posso. É claro que também a gente aprende que tem certas coisas que fogem do nosso controle e a uhum. gente não tem o que fazer, Sim. mas ele me ensinou a ser uma pessoa mais resiliente, mais Uhum, autoconfiante, mais corajosa, enfrentar situações que mesmo com medo, eu enfrento coisas que antigamente, quando tem uma situação que me deixava com medo, eu simplesmente paralisava e não sabia o que fazer. Então, sim. o jiu-jitsu, ele me trouxe isso, assim, de vai, enfrenta, tenta, cai, Uhum, levanta, consegue. Até esses dias eu tava vendo, eu vi um- uma postagem lá no Instagram que me fez refletir muito, que ele falava assim, fracassar é um dom, não é bem um dom, mas é uma vantagem que a pessoa tem, porque isso prova que você tá tentando, sim. sabe? Muita gente às vezes acha que o fracasso é péssimo e já pensa em desistir de tudo. E não, isso daí te mostra que você tá tentando, que você Uhum, faz parte da vida, né, fracassar. E então, eu acredito muito que a autoconfiança faz uma mulher ser forte, uhum. assim. Voltando a essa parte do fracassar, como a gente seria, né, se a gente só ganhasse na vida? O que que a gente ia aprender? A gente não ia dar valor Uhum, às coisas, sabe? sim. Como entre aquela história do Jask lá de 2023, poxa, eu perdi na primeira luta, não medalhei, não ganhei bolsa, fiquei ali o ano todo Uhum, me virando. E isso só me fez voltar muito mais forte, sabe? uhum. Mas claro, a gente tem que ter uma cabeça boa, Sim, para lidar com isso para também, né? lidar com tudo isso. Não é fácil, assim, não vou É, dizer que, poxa, que eu queria desistir, né? Mas eu pensei, não, eu quero, eu consigo, eu vou voltar mais forte, uhum, vou dar um jeito e passou e consegui, sabe? exatamente. É, existe alguma mulher que te inspirou e que teve um papel importante na sua jornada? Caramba, poxa, né? Eu não tenho como responder essa pergunta sem falar que é a minha mãe, sabe? A minha mãe, ela é. Nossa, ela é guerreira demais, assim. Uhum. Eu chego a me emocionar aqui, que se vocês me verem chorando, o problema é que eu choro feio. Essa que é a questão. Ela foi guerreira demais, assim. Como ali no começo a gente comentou, né? Eu sou do Capão Redondo, é uma comunidade lá em São Paulo, né? Muito difícil. Ah, é tudo muito difícil lá, né? Uhum. Então, os meus pais, eles vieram aqui para Santa Catarina tentar uma vida melhor para mim, para meu irmão. E chegando aqui, enfim, o casamento da minha mãe e do meu pai não deu certo, né? Eles decidiram se separar e tudo. E então, imagina, uma mulher, né? Minha mãe, no caso, vir para outro estado com duas crianças pequenas, sem Uhum. uma rede de apoio, sem ajuda, sem emprego. E aí chegou aqui, enfim, né? Meu pai, enfim, foi embora, largou ela. Sim. Então, assim, ela, nossa, ela teve que dar, ela fez muito mais do que ela podia, sabe? Uhum. É, ela conseguiu criar eu e meu irmão com muita educação e trabalhou a vida toda, sempre teve que trabalhar muito, porque aqui ela era sozinha, pagava aluguel, nunca faltou Uhum. assim comida. Claro que a gente já viveu assim muitos perrengues assim, Sim. no fato de às vezes ter um pão em casa e ela ir trabalhar com fome para deixar comida pro meu irmão e para mim, sabe? Uhum. E às vezes não ter nada, só ter uma. Sabe aquela farinha que a gente faz pirão? E a Sim. gente só tinha um saco de farinha em casa e ela fazia pirão pra gente matar a fome. Então, assim, foi muito difícil.
E claro que com toda essa situação, ela acabou sendo assim uma mãe mais ausente, só que, claro, eu não culpo ela, né, sobre Sim. isso. Ela teve que trabalhar muito para poder cuidar da gente, né? E, cara, não tem outra pessoa do que para eu te responder se não for a minha mãe, assim, ela que me ensinou a ser batalhadora e guerreira e fazer acontecer e levanta a peteca e bola pra frente. É ela que me inspira e me inspira até hoje ainda. Sim. Que conselho você daria para mulheres que querem conquistar o seu espaço, mas ainda sentem medo ou insegurança? Bem, a primeira coisa que eu aconselharia bem, na questão do esporte, vamos dizer assim, o primeiro passo, o mais difícil é você fazer. É como se, por exemplo, no jiu-jitsu, a parte mais difícil é você ir lá fazer a primeira aula experimental. Uhum. Então, vai, né, ver como é que você se sente. Às vezes também não é um esporte que te agrade, como, por Uhum. exemplo, eu já fiz Muay Thai também, né? Mas eu não gostei muito, eu achei muito porradaria. Muita pancada na cabeça, assim, eu não gostei muito. Aí eu migrei pro jiu-jitsu, aí eu já vi que eu me encaixei ali, né? Uhum. Então é dar o primeiro passo, se é isso que você quer, não só no esporte, mas na vida, dar o primeiro passo, errar faz parte. E no jiu-jitsu em si, que estejam cientes que dentro do tatame, a gente, mulher, né, como a gente já é a minoria ali dentro, a gente tem que dar o nosso respeito, sabe? Então, para conseguir um espaço no jiu-jitsu é isso, é mostrar o seu respeito, é mostrar que você tá ali para aprender e não ouvir a opinião dos outros, porque o que mais você vai ouvir é desiste, só vai homem. Uhum. Então, é só dar o primeiro passo, seguir, bola pra frente, não parar. E esse teu conselho funciona para tudo, né? Porque eu acho que até para quem quer começar a empreender, a parte mais difícil é Exatamente. começar. É começar. É a pior, assim. Todo É. mundo tem vontade, mas falta aquele empurrãozinho que a gente mesmo tem que dar. Exatamente. Entra naquela parte da coragem, sabe? Eu Uhum. sempre, até nessa questão de empreender também, né? Que eu sou dona ali da marca da Arte Cria, eu já vim até fazendo aqui a minha divulgação. Esse ano faz 3 anos, né, que eu empreendo, então, cara, empreender no Brasil é uma loucura mesmo. É uma Uhum. loucura, assim, você não tem estabilidade, na verdade, acho que a vida não é instável, ela é assim, ela é Sim. altos e baixos, né? E é dar o primeiro passo e se joga de cabeça e faz acontecer, sabe? Mas não é fácil. Não vou dizer que é fácil, que não é fácil, nem empreender, nem ser atleta, mas se joga que dá certo. Uhum. Você vai se moldando com o tempo, sabe? Você Uhum. vai chegando uma situação ruim, você vai saber lidar com ela, vai chegar situações boas, você vai saber lidar com elas. Então, Uhum. é isso que o esporte e até empreender ensina. Sim. É você ir se moldando conforme toca a música, Uhum. assim. Para finalizar, Bruna, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos ouvindo hoje? Certo. Eu quero deixar para as mulheres uma mensagem assim: cuidem de vocês, tá? Tirem um tempo, uma hora ali do seu dia para ir treinar, para cuidar de vocês, porque eu sei que a rotina da mulher é uma loucura, às vezes é filho, às vezes é faculdade, é casa, é marido, é trabalho, mas tirando uma hora ali do seu tempo para ir treinar, para cuidar de vocês, para fazer as coisas assim de vocês, porque eu acho que a mulher, primeiro, ela tem que estar bem para poder cuidar dos outros, sabe? Uhum. Então, é isso. Vão treinar, bebam água. E eu também já quero fazer um convite aqui, tá? Dia 14, mulheres. Ali na Viva Esporte Academia, ali na Santa Terezinha, tá? Vou deixar um convite para vocês. Vai ter um aulão de defesa pessoal só para mulheres. Entrada gratuita, não tem custo nenhum, só vem. Vai ser a partir das 9h30, se eu não me engano, entre 9h30 e 10 horas, mas já chega lá 9h30 que eu vou estar lá recepcionando vocês. E venham com roupa de academia e vamos aprender a se defender, tá certo? Eu espero vocês lá, então. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje, em comemoração ao Dia das Mulheres. A nossa convidada, quero agradecer, Bruna. Eu Você que será sempre agradeço. bem-vinda aqui na Verdetec. E é isso, pensou verde, pensou Verdetec.